Aos 68 anos, minha nora convenceu meu filho a me colocar num asilo para ficar com minha casa. Ela não fazia ideia de que, um ano inteiro antes dela sequer mencionar isso, eu já tinha mudado tudo no papel. Antes de eu continuar, se inscreve aqui no Aria Revenge. Eu trago uma história como essa toda semana, e eu prometo, você vai querer ouvir como essa termina. Meu nome é Rosalva, e criei meu filho Marcos sozinha depois que o pai dele faleceu quando ele tinha só 9 anos. Trabalhei em 2 empregos durante anos para manter um teto sobre nossas cabeças. O mesmo teto sob o qual estou sentada agora, contando essa história para vocês. Quando Marcos se casou com Juliana, 12 anos atrás, eu recebi ela do jeito que receberia uma filha minha. Nunca imaginei que, 12 anos depois, seria ela quem decidiria onde eu ia passar o resto da minha vida. Se você está gostando dessa história até aqui, vai lá e se inscreve agora, porque o que aconteceu depois ainda me dá arrepios só de lembrar. Essa casa não é chique. É uma casa simples de 3 quartos, no mesmo bairro onde moro há 43 anos, a casa onde criei o Marcos, onde recebi cada aniversário, cada feriado, cada almoço de domingo que nossa família já teve junta. Fui pagando aos poucos, ano após ano, trabalhando como costureira até minhas mãos mal conseguirem segurar uma agulha, e depois, trabalhando no caixa de um mercadinho até os 65 anos, bem depois de quando a maioria das pessoas da minha idade já tinha se aposentado. Quando Marcos se casou com Juliana, eles moraram comigo nos primeiros 2 anos enquanto economizavam para o lugar deles próprio. Eu nunca me importei. Adorava ter os dois por perto, adorava ouvir as vozes deles na cozinha de manhã, adorava sentir minha casa cheia de novo depois de tantos anos morando sozinha. Juliana sempre me chamou de mãe desde o começo, e durante anos, acreditei que ela quisesse dizer isso do mesmo jeito que eu quis dizer quando a chamei de filha. Ajudei a criar os 2 filhos deles durante os anos em que Juliana trabalhava até tarde construindo a carreira. Cozinhei, limpei, busquei as crianças na escola mais dias do que consigo contar. Dei tudo o que ainda tinha para dar, porque é isso que família faz. Se essa história está tocando você até agora, esse é um bom momento para se inscrever no canal. Porque eu prometo, o que a Juliana fez depois é algo que você precisa ouvir. Uns 2 anos atrás, comecei a notar pequenas coisas. Juliana mencionava, quase casualmente, o quanto a casa era grande só para uma pessoa agora que eu e Marcos éramos os únicos ali na maior parte dos dias, já que a família dela mesma tinha se mudado para a própria casa do outro lado da cidade anos antes. Mas de algum jeito, ainda passava um tempo enorme discutindo o valor da minha casa. Ela começou a comentar com jeito no início o quanto seria mais fácil para todo mundo se eu morasse em algum lugar com pessoas da minha idade, algum lugar com cuidado profissional, disponível, algum lugar onde eu não precisaria me preocupar com escada ou com o quintal. Não fiquei ofendida com a ideia em si. Entendo, em teoria, que algumas famílias realmente precisam desse tipo de apoio conforme envelhecem. O que me incomodou foi algo por baixo das palavras, um padrão que fui notando quanto mais ela trazia o assunto à tona. Ela nunca, nenhuma vez perguntou o que eu queria. Só falava sobre o que seria mais conveniente para ela. Uma noite, ouvi ela ao telefone com a irmã dela, sem tentar esconder a voz do jeito que faria se achasse que alguém podia estar ouvindo. Só a casa já vale uma fortuna hoje em dia, ela disse. Se a mãe do Marcos estivesse em outro lugar, a gente podia realmente usar o espaço, ou vender eventualmente. Ela não vai viver para sempre, e sinceramente, na idade dela, uma instituição provavelmente seria melhor para ela mesmo. Fiquei parada bem quieta no corredor, segurando um cesto de roupas, ouvindo uma mulher que eu chamava de filha havia 12 anos falar sobre minha vida, minha casa e minha morte com o mesmo tom casual que usaria para falar de comprar móveis novos. Se você já ouviu um familiar falar de você de um jeito que partiu seu coração, por favor se inscreve nesse canal e me conta nos comentários. Eu leio cada um deles e prometo, você não está sozinha nisso. Não confrontei Juliana naquela noite. Não contei pro Marcos o que eu tinha ouvido. Voltei pro meu quarto, sentei na beirada da cama e fiquei pensando por um bom tempo
em tudo que eu tinha construído naquela casa e tudo que eu ainda precisava proteger. Na semana seguinte, liguei para o meu sobrinho Paulo, que tinha virado advogado anos antes e sempre se ofereceu gentilmente para me ajudar com qualquer papelada que eu precisasse. Eu nunca tinha aceitado antes, porque nunca imaginei que precisaria me proteger da minha própria família. Tia Rosalva, ele disse depois que expliquei o que eu tinha ouvido. A senhora fez a coisa certa em me ligar. Vamos garantir que nada aconteça com essa casa sem seu total conhecimento e consentimento. Não importa o que alguém tente convencer a senhora ou o Marcos no futuro. Ao longo dos meses seguintes, discretamente, sem contar para o Marcos ou para Juliana, Paulo me ajudou a colocar a casa num fundo fiduciário irrevogável, com proteções bem específicas escritas nele. A casa não podia ser vendida, transferida, hipotecada ou usada como garantia por nenhum motivo sem meu consentimento direto, presencial e com firma reconhecida. Proteções desenhadas exatamente para evitar o tipo de situação onde alguém com procuração ou alguém influenciando um parente idoso vulnerável pudesse tomar decisões em meu nome sem meu total entendimento. Também atualizei completamente meu testamento, algo que eu vinha adiando havia anos por puro receio de mexer no assunto. Me certifiquei de que tudo estivesse cristalino, devidamente testemunhado e completamente resistente a qualquer contestação. Não contei para ninguém. Não porque eu quisesse enganar minha família, mas porque precisava, pela primeira vez em muito tempo, me proteger discretamente antes que alguém tivesse a chance de me convencer do contrário. Do jeito que às vezes acontece com pais idosos quando são pegos num momento vulnerável e cheio de dúvidas. Se inscreve agora no Arya Revenge, porque a próxima parte dessa história é exatamente o motivo pelo qual eu fico tão feliz de ter tomado essa decisão quando tomei. Cerca de um ano depois de eu ter me protegido discretamente, Juliana finalmente trouxe a ideia à tona diretamente, durante o que devia ser um almoço de domingo comum. Marcos sentou na minha frente parecendo desconfortável, do jeito que sempre parecia quando Juliana claramente já tinha convencido ele de alguma coisa antes de ele mesmo pensar direito no assunto. Mãe. Juliana começou usando a palavra que sempre usava quando queria algo. A gente andou conversando e realmente acha que é hora de considerar a Casa Bela Vista. É uma comunidade adorável, de verdade. Cuidado profissional, pessoas da sua idade, atividades todo dia. A senhora não precisaria mais se preocupar com a casa, com a escada, com o quintal, com nada disso. Coloquei o garfo na mesa com calma e olhei para os dois. E o que acontece com a casa? O sorriso de Juliana não vacilou. Bom, sinceramente, faz mais sentido para a gente se mudar de vez para cá assim que a senhora estiver instalada num lugar mais confortável. As crianças estão crescendo, precisam de mais espaço. E, sinceramente, essa casa está aqui praticamente vazia, com exceção da senhora, faz anos. Olhei para o meu filho, esperando ele dizer algo, qualquer coisa, que sugerisse que aquilo tinha sido ideia dele tanto quanto dela, ou que ele tinha considerado o que eu realmente queria. Ele olhou para o prato. A gente só quer o melhor para a senhora, Juliana acrescentou quando eu não respondi na hora. Eu entendo, eu disse baixinho. Gostaria de um tempo para pensar direito nisso. Quero pausar a história aqui por um segundo e te perguntar. Se você estivesse na minha posição, teria confrontado eles ali mesmo? Ou ficado calma do jeito que eu fiquei? Me conta nos comentários abaixo e já aproveita e se inscreve, porque você vai querer ver exatamente o que aconteceu 3 semanas depois. 3 semanas depois, sem mais nenhuma conversa, sem minha concordância, Juliana apareceu numa terça-feira de manhã com uma pasta de panfletos da Casa Bela Vista, já preenchida com minhas informações básicas, já com uma visita-teste agendada para a semana seguinte. Marcos ficou ao lado dela, quieto, evitando meu olhar o tempo todo. A gente já conversou com eles, Juliana disse, animada de um jeito que me revirou o estômago. Eles têm uma vaga. Achamos melhor avançar antes que preencha. Perguntei a ela com calma quem exatamente tinha dado autoridade para ela agendar qualquer coisa em meu nome sem minha assinatura ou meu consentimento. Pela primeira vez, a expressão animada dela vacilou. Quer dizer, o Marcos é seu filho.
E a gente só presumiu, considerando tudo, que fazia sentido a gente ajudar a coordenar os detalhes, para a senhora não precisar se estressar com a logística. Eu agradeço a preocupação, eu disse, mas eu não concordei em me mudar para lugar nenhum. E mais importante, eu quero que vocês dois entendam uma coisa com clareza, agora, antes que isso vá mais longe. Pedi que Paulo se juntasse a nós naquela mesma noite, e quando ele chegou com uma pasta própria, observei a confiança de Juliana começar a rachar pela primeira vez em toda essa situação. Se essa história está te deixando na ponta da cadeira, é exatamente por isso que eu faço esses vídeos toda semana. Se inscreve agora para nunca perder nenhum, porque o que veio a seguir mudou tudo para minha família. Paulo sentou na minha mesa de cozinha, a mesma mesa onde Juliana tinha mencionado a Casa Bela Vista semanas antes, e explicou com calma, em linguagem simples, exatamente quais proteções estavam em vigor havia um ano. A casa pertence inteiramente a Rosalva, mantida num fundo fiduciário irrevogável, ele disse. Não pode ser vendida, transferida ou usada em nenhum arranjo financeiro sem o consentimento direto, presencial e com firma reconhecida dela. Nenhuma procuração, nenhuma decisão familiar, nenhuma mudança de instituição altera isso. O rosto de Juliana ficou pálido. Eu não entendo. Marcos, você sabia disso? Marcos parecia tão surpreso quanto ela, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto ele realmente tinha sido consultado em qualquer parte disso, versus simplesmente seguir o que Juliana já tinha decidido sozinha. Eu não sabia, ele disse baixinho, olhando para mim. Mãe, por que a senhora não nos contou? Olhei para o meu filho, o menino que criei sozinha durante tantos anos. Agora um homem adulto sentado quieto enquanto a esposa dele tentava organizar minha vida sem me fazer uma única pergunta de verdade sobre o que eu realmente queria. Porque eu ouvi sua esposa ao telefone com a irmã dela, há mais de um ano, falando sobre quanto essa casa valia assim que eu estivesse em outro lugar. E sobre como eu não ia viver para sempre mesmo. Eu disse. Não contei porque precisava me proteger primeiro, discretamente, antes que alguém tivesse a chance de convencer qualquer um de nós dois de que isso era, de alguma forma, para o meu próprio bem. O silêncio naquela cozinha foi mais pesado do que qualquer coisa que eu já tinha vivido naquela casa em 43 anos morando nela. Se você já teve que se proteger discretamente de alguém da sua própria família, quero que você saiba que não está sozinha. E quero que você se inscreva nesse canal, porque toda semana eu conto uma história igual à sua. Juliana tentou por um tempo se explicar, insistindo que só tinha querido o melhor para mim, que instituições de cuidado profissional não são inerentemente ruins, que nunca quis que nada soasse do jeito que aparentemente soou naquela ligação que ouvi. Não levantei a voz. Nunca fui alguém que precisasse gritar para ser ouvida. Não em 43 anos morando naquela casa e não naquela noite também. Eu não sou contra considerar opções de cuidado algum dia, se e quando eu realmente precisar. Eu disse a ela. Mas essa decisão me pertence, tomada com meu total conhecimento, meu total consentimento e minha total participação na conversa desde o começo. Não decidida por mim em ligações particulares sobre o valor da minha casa. Marcos, para seu crédito, finalmente se pronunciou naquela noite de um jeito que não tinha feito em semanas. Ele disse para Juliana, com calma mas firmeza, que aquilo tinha ido longe demais, que ele precisava ter participado de cada conversa sobre a situação de moradia da mãe dele desde o início, e que estava decepcionado consigo mesmo por não ter feito mais perguntas antes das coisas chegarem tão longe quanto visitas agendadas e panfletos preenchidos. Não foi uma resolução perfeita. Juliana não pediu desculpas completamente naquela noite. E, sinceramente, não tenho certeza se ela algum dia entendeu de verdade por que o que ela fez pareceu tão diferente de simplesmente ajudar. Mas alguma coisa mudou naquela cozinha. Um limite que nunca tinha existido finalmente ficou visível para os três. Faz cerca de um ano desde aquela noite na minha mesa de cozinha. Ainda moro na minha própria casa, aquela que fui pagando devagar ao longo de décadas, aquela com 43 anos de memórias em cada cômodo. Marcos visita mais agora,
Às vezes, sem Juliana, só nós dois, conversas que parecem mais honestas do que foram em anos. Eu e Juliana encontramos uma distância cuidadosa e respeitosa. Ela é mais cuidadosa agora sobre como discute minha vida, sempre perguntando em vez de presumir, sempre me incluindo nas decisões em vez de tomá-las ao meu redor. Não sei se essa mudança veio de uma reflexão genuína ou simplesmente de entender que a casa nunca mais seria uma coisa fácil de manobrar ao meu redor. Talvez seja um pouco dos dois, e talvez isso seja suficiente por enquanto. Eventualmente, visitei algumas comunidades de cuidado por conta própria, por curiosidade mais do que necessidade, porque queria entender minhas opções honestamente, não por medo ou pressão familiar. Se chegar o dia em que eu realmente precisar desse tipo de apoio, farei essa escolha eu mesma, do mesmo jeito que fiz cada escolha importante da minha vida, desde que era uma jovem viúva, criando um filho sozinha nessa mesma casa. Eu não venci gritando com minha nora naquela mesa de cozinha, ou cortando meu filho da minha vida por ele não ter me defendido antes. Venci protegendo discretamente o que passei uma vida inteira construindo. Um ano inteiro antes de alguém sequer tentar. Se você está assistindo isso e tem a minha idade, ou tem um pai ou mãe da minha idade, espero que essa história te lembre de algo importante. Nunca é tarde demais, e você nunca é velha demais, para proteger o que é seu e para insistir em ser ouvida dentro da sua própria família. Então me conta, você já teve que se proteger discretamente de alguém que presumiu que você não ia perceber ou que não ia reagir? Compartilhe a sua história nos comentários abaixo, eu leio cada uma, e posso contar a sua história na próxima semana. E se esse vídeo significou alguma coisa para você, por favor se inscreve agora no Área Revenge. Toda semana eu trago histórias reais sobre família, dignidade e a força silenciosa que é preciso ter para proteger o que mais importa, especialmente mais tarde na vida, quando as pessoas às vezes presumem que você já parou de lutar por si mesma. Eu prometo, você não parou. Te vejo na próxima história.